Definição de torque é a rotação produzida por uma força. Perceba que nós temos aqui uma chave de roda, nós queremos girar esta chave no sentido horário. Para isso nós fazemos uma força num determinado ponto desta chave de roda. Percebam que nesse ponto a chave está apoiada ou fixa, esse vai ser o nosso eixo de rotação, o ponto em torno do qual todos os outros pontos dessa chave ou deste corpo extenso rotacionam. Quando nós fazemos uma força a uma certa distância deste ponto de apoio, nós efetuamos uma rotação em um determinado sentido. Portanto, aquela força aplicada naquela alavanca fez uma rotação ou um torque no sentido horário, mas para isso foi preciso uma força aplicada a uma certa distância daquele eixo de rotação, chamado também de ponto de apoio. Equação do torque. Do que depende o torque ou momento, ou seja, a rotação produzida por uma força quando nós giramos um determinado corpo extenso. Por exemplo, uma porta. Uma porta é um corpo cuja extensão ou comprimento não é desprezível. Tanto que nós podemos girar uma porta fazendo forças em diversos pontos sobre ela. Mas onde vai ser o ponto de maior eficiência dessa rotação ou desse torque que essa força é capaz de produzir? Primeiro ponto importante de um corpo extenso qualquer, nós temos sempre um ponto de apoio ou eixo de rotação, ponto onde o corpo extenso está fixo, preso. Notem que a porta está fixa ou apoiada ao longo do eixo das dobradiças, portanto, este é o eixo de rotação de uma porta. Se nós quisermos girar essa porta, fazer uma rotação em determinado sentido, claro, nós devemos aplicar uma força sobre ela. Agora não basta aplicar a força. Nós sabemos que se aplicarmos a força exatamente sobre o eixo de rotação, uma distância igual a zero deste ponto de apoio, simplesmente a porta não vai girar. Nós buscamos, portanto, o ponto mais distante, que é justamente onde está localizada a maçaneta da porta. Fazendo uma força a uma certa distância, nós podemos executar o torque ou a rotação no sentido desejado. Portanto, para efetuar um torque num corpo extenso, não basta aplicar a força. Esta força tem que estar acompanhada de uma certa distância do ponto fixo ou distância do eixo de rotação. Tanto que o torque ou momento é determinado pelo produto entre a força e a distância a este ponto, ponto de apoio, ponto fixo. Essa distância pode ser chamada de braço da alavanca. Portanto, força vezes distância é a expressão que determina o valor do torque ou da rotação produzida por uma força quando gira um determinado corpo extenso. Ou seja, quando nós aplicamos a uma distância igual a zero, aquela força e distância do ponto de rotação igual a zero, o torque simplesmente vai ser nulo. Portanto, de nada adiantou a aplicação da força se não houve uma distância diferente de zero em relação ao ponto de apoio. Quando nós queremos girar uma porta de um carro, nós fazemos a força sobre a maçaneta, e se essa força estiver, portanto, a uma distância do eixo de rotação, ela vai produzir um determinado torque em determinado sentido. Notem que a unidade do Sistema Internacional de Torque, força vezes a distância, é Newton vezes metro. Um detalhe importante sobre o valor do torque ou momento de uma força é que esta força deve ser aplicada sempre perpendicularmente ao corpo extenso. A chamada componente eficaz da força que produz a rotação é sempre uma força aplicada ortogonalmente com ângulo de 90 graus em relação ao corpo extenso. Um detalhe muito importante, um torque pode ser exercido por uma força grande com uma distância pequena ou uma força pequena a uma distância grande. E esses dois torques, com essa proporcionalidade inversa entre força e distância, podem ter exatamente a mesma intensidade. Ou seja, força grande a distância pequena, por exemplo, uma força de 20 newtons aplicada a 1 metro do eixo de rotação de um corpo extenso, produz o mesmo torque que uma força de 10 newtons aplicada a 2 metros desse eixo de rotação ou ponto de apoio. Os dois torques aqui são iguais a 20 newtons vezes metro. Estudo do corpo extenso. Lembrem-se, define-se um corpo extenso como sendo todo o corpo cuja massa se estende no espaço, ou seja, é um corpo cujas dimensões não podem ser desprezadas. Por exemplo, esta bola tem um diâmetro L não desprezível, portanto,
ela é considerada um corpo extenso. Para todo corpo extenso, nós temos um ponto de extrema importância, o chamado centro de massa Cm ou centro de gravidade Cg. Define-se por centro de massa ou centro de gravidade como sendo o ponto onde toda a massa do corpo extenso se concentra, ou também o ponto onde todo o peso do corpo extenso está aplicado. Percebam que nós devemos definir onde se localiza o centro de massa ou centro de gravidade dos corpos extensos. A localização do centro de massa depende do tipo de corpo que nós analisamos. Para corpos homogêneos, o que são corpos homogêneos? Corpos cuja distribuição de massa em torno do centro é uniforme. Por exemplo, essa bola é um corpo homogêneo, ela tem massa distribuída de maneira homogênea em todas as direções. Notem que o centro de gravidade para esses corpos homogêneos está localizado bem no seu centro geométrico, ou seja, qualquer corpo homogêneo, distribuição de massa uniforme em torno do centro, o centro de massa, o centro de gravidade, está localizado no seu centro geométrico, no meio do corpo homogêneo. Ali se concentra toda a massa e todo o peso daquele corpo. Também pode se definir como centro de gravidade ou centro de massa o chamado ponto de equilíbrio do corpo extenso. Se nós apoiarmos essa bola, sustentarmos ela num ponto que passa pelo seu centro de massa ou centro de gravidade, ela vai ficar em equilíbrio. Exatamente o mesmo acontece com essa barra ou com essa. Apoiada nesse ponto, esses corpos vão ficar em equilíbrio, ou seja, quando sustentados, apoiados no seu centro de massa, no seu centro de gravidade. Equilíbrio do corpo extenso. Quando nós consideramos um corpo extenso, é importante verificar que existem tanto forças aplicadas como torques ou rotações produzidas por determinadas forças. Então, nas barras ou nos corpos extensos, nós temos tanto forças como torques presentes. Portanto, nós podemos ter dois tipos de equilíbrio, de forças e de torques. Por exemplo, quem são as forças presentes sobre essa barra em equilíbrio nessa posição horizontal? Nós temos o peso do gato em uma extremidade, o peso do elefante na outra extremidade, ambas forças aplicadas sobre a barra, e nós temos o apoio que empurra a barra para cima, fazendo uma compressão normal. Essas três forças podem estar equilibradas, dando o chamado equilíbrio de forças. Mas é importante considerar que duas forças aqui aplicadas fora do apoio, a uma certa distância do eixo de rotação, produzem dois torques individuais. O gato faria a barra girar no sentido anti-horário, enquanto o elefante do outro lado do apoio faria a barra girar no sentido horário. Existem dois torques para as forças fora do ponto de apoio. Tendo um conjunto de forças e um conjunto de torques, pode ser que as forças se equilibrem, pode ser que os torques se equilibrem. Portanto, para o corpo extenso existem dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio de forças e o equilíbrio de torques. Vamos analisar as condições de equilíbrio para uma barra horizontal de peso desprezível. Vamos desprezar o peso dessa barra e ela está apoiada por um suporte que a sustenta naquele ponto, que é o ponto de apoio. A primeira habilidade que nós temos que ter nas questões de corpo extenso é saber desenhar as forças presentes sobre a barra. Então não esqueçam, essa barra tem um peso desprezível. Agora nós vamos colocar dois objetos sobre essa barra, um em cada extremidade. Um objeto de 10 newtons na extremidade à esquerda da barra, massa de 1 kg. Notem, esta é uma força vertical e para baixo aplicada sobre essa barra. O peso do objeto, P1. Lá no outro extremo nós temos um peso de 20 newtons, o peso P2, para uma massa de 2 kg. Temos aqui duas forças aplicadas sobre a barra e essas duas forças são verticais e para baixo. Elas juntas somam 30 newtons, 10 mais 20 newtons. Como essa barra está em equilíbrio de translação? Se a força resultante sobre essa barra for igual a zero, nós temos o equilíbrio de translação e essa barra não acelera na direção vertical. Como acontece o equilíbrio? Está faltando alguma força vertical e para cima que equilibre os dois pesos.
Acontece que o solo apoia a barra fazendo uma força de compressão normal sobre o ponto de apoio aplicado sobre a barra vertical e para cima, que é exatamente igual à soma dos dois pesos para baixo. Temos que a normal sobre a barra é igual ao peso total do conjunto aqui aplicado, portanto esta barra está em equilíbrio de translação, ou seja, a força resultante é exatamente igual a zero. Percebam que nesse caso a normal equilibrou a soma dos pesos, sendo igual, portanto, a 30 newtons. 30 newtons para cima contra 30 newtons para baixo, não há a possibilidade desta barra acelerar na direção vertical. Esta é a primeira lei de Newton, a lei da inércia, aplicada ao corpo extenso, a chamada inércia de translação. Sob força resultante igual a zero, esta barra ou vai estar parada, portanto em repouso, ou vai se movimentar em movimento retilíneo e uniforme, condição de equilíbrio de translação. FR igual a zero, repouso, ou MRU para o corpo extenso. Portanto, para essa barra, com essas forças presentes, 30 newtons para cima e duas forças, 30 newtons para baixo, somadas, 30 para cima, 30 para baixo, FR igual a zero, essa barra não pode ter nenhuma aceleração na vertical. Ou ela vai estar em repouso, ou se por acaso ela estiver em movimento na vertical, o único movimento de translação possível vai ser o MRU. Agora vem a segunda habilidade. A primeira é identificar as forças presentes sobre a barra. A segunda é identificar quais forças realizam torque sobre essa barra, ou seja, quais são os torques presentes na situação aqui representada. Lembrem que torque ou momento é força vezes a distância. Uma força que é aplicada fora do apoio é capaz de realizar alguma rotação em determinado sentido. Se a distância for igual a zero da força ao ponto de apoio, o torque dessa força é igual a zero. Se a distância for diferente de zero, o torque vai ser diferente de zero. Isso significa dizer que forças aplicadas sobre o ponto de apoio não realizam torque. Percebam, há uma força aplicada sobre o ponto de apoio. É a força normal sobre a barra. Se ela não realiza torque, ela não faz a presença de um torque pela sua ação. Portanto, para a análise dos torques, eu vou retirar a força normal. Sobraram duas forças que estão aplicadas fora do ponto de apoio. São as forças aplicadas sobre a barra, que valem 10 newtons e 20 newtons. Agora, digamos que nós conhecemos os valores das distâncias dessas duas forças aplicadas em relação ao ponto de apoio. A força de 10 newtons está a 2 metros e a força de 20 newtons está aplicada a 1 metro de distância. Agora eu quero analisar como é que é o torque resultante sobre essa barra. Notem que existem dois torques individuais. Se só houvesse a massa de 1 kg pesando sobre a barra nesse lado do apoio, logicamente haveria uma rotação no sentido anti-horário. Esqueçam o peso de 2 kg. Se só fosse colocado o peso de 1 kg, a barra giraria nesse sentido anti-horário para baixo por causa da ação do peso de 10 newtons. Percebam, esse torque anti-horário sobre a barra, executado pela força de 10 newtons, o peso P1, vale em módulo P1 vezes D1, força vezes a distância. 10 newtons a 2 metros de distância faz um torque de 20 newton vezes metro. Agora esqueçam o peso 1 e imaginem só o peso 2 colocado naquele lado do apoio. Aquele peso 2 de 20 newtons a uma distância de 1 metro também faz individualmente um torque, só que no sentido horário. A barra giraria neste sentido pela ação do peso P2. Agora percebam que esse peso P2 faz um torque P2 vezes D2, força vezes a distância, que equivale a 20 newtons vezes 1 metro. Um torque horário de módulo 20 newtons vezes metro. Agora eu vou juntar os dois torques simultaneamente atuando sobre a mesma barra. Temos um torque anti-horário de módulo 20 newtons vezes metro e ao mesmo tempo um torque horário de 20 newtons vezes metro. Nós temos dois vetores de sentidos contrários, um anti-horário e outro horário, e de mesmo módulo. Esses dois torques são de mesmo valor e de sentidos contrários, portanto, o torque resultante sobre essa barra é igual a zero.
o torque anti-horário está sendo equilibrado pelo torque horário, o que nesse caso me diz que P1 vezes D1 é exatamente igual a P2 vezes D2. O torque resultante sendo igual a zero, a barra ou não vai iniciar nenhum movimento de rotação, ela vai permanecer em repouso, ou, cuidado, se ela estiver girando, ela gira em movimento circular e uniforme, a chamada inércia de rotação de um corpo extenso. Para o torque resultante igual a zero, ou a barra não gira, mas se estiver girando, ela gira com velocidade angular constante, ou seja, em movimento circular e uniforme. Em resumo, o equilíbrio do corpo extenso. Aqui exatamente o mesmo exemplo. Nós temos uma barra de peso desprezível apoiada num determinado ponto e dois pesos são colocados nas suas extremidades. A primeira habilidade importante é desenhar as forças sobre a barra. Notem detalhe muito importante. Não se desenha as forças sobre os objetos em cima da barra. Nós desenhamos as forças que os objetos fazem sobre a barra. Então nós temos aqui sobre a barra duas forças, que são os pesos desses objetos, digamos 10 newtons em um extremo, 20 newtons no outro extremo, e a barra também sofre uma força que vem do apoio, que é a força de compressão normal, que a sustenta fazendo uma força vertical e para cima, neste caso, de módulo 30 newtons. Esta barra está em equilíbrio de forças e obedece à condição 1 de equilíbrio, o equilíbrio de translação ou equilíbrio de forças. A resultante das forças sobre essa barra é igual a zero, o que a impede de acelerar na vertical. Então, ou essa barra fica permanentemente em repouso, ou se estiver em algum movimento de translação, ela só pode se deslocar em movimento retilíneo e uniforme. Esta é a primeira lei de Newton associada ao corpo extenso, a chamada inércia de translação, resultante das forças zero sobre o corpo extenso, ou ele permanece parado ou se desloca em movimento de velocidade linear constante, que é o movimento retilíneo e uniforme. Agora nós analisamos a segunda habilidade importante para o equilíbrio do corpo extenso, que é o equilíbrio das rotações. Então, se a primeira habilidade importante numa questão de corpo extenso é saber identificar as forças presentes sobre a barra, a segunda habilidade importante é saber identificar quais forças são capazes de realizar torque sobre essa barra. Lembrem que as forças aplicadas longe do apoio e perpendicularmente ao corpo extenso são capazes de realizar um torque diferente de zero. Nós temos aqui duas forças aplicadas distantes do apoio, as forças de 10 newtons do peso 1, a uma distância de 2 metros do ponto de apoio, e 20 newtons do peso 2 aplicado a uma distância de 1 metro em relação ao ponto de apoio. Percebam que eu retirei a força normal, que ela não realiza torque por estar aplicada sobre o ponto de apoio. Temos aqui, portanto, dois torques individuais aplicados sobre essa barra, que são os torques da força do peso 1 e da força do peso 2. Sozinho, o peso 1 faria a barra girar no sentido anti-horário, com um torque anti-horário, momento anti-horário, notem, força vezes distância, 10 vezes 2, um torque anti-horário de módulo 20 newtons vezes metro. Acontece que a força P2 também faz um torque, agora no sentido horário, estando aplicada daquele lado do apoio. Esse torque de sentido horário é de módulo 20 vezes 1, força vezes a distância, 20 newtons vezes metro. Agora percebam que essa barra está obedecendo a segunda condição de equilíbrio. O torque anti-horário é contrabalançado, equilibrado ou anulado pelo torque horário, ou seja, a condição de equilíbrio de rotação, equilíbrio de torques. Quando o torque resultante sobre a barra é igual a zero, notem que o torque anti-horário equilibra o torque horário e nós temos no conjunto de torques duas possibilidades. Ou essa barra fica em repouso, ela não gira, repouso de rotação, ou se ela estiver girando, o único movimento possível de rotação é com velocidade angular constante, ela gira em MCU. Portanto, essa barra está em equilíbrio de translação, força resultante igual a zero, conforme já identificado, e também em equilíbrio de rotação, o torque resultante é igual a zero.
Em resumo, então, equilíbrio do corpo extenso. Equilíbrio de translação. Força resultante igual a zero, a barra ou corpo extenso não acelera na vertical, podendo estar, portanto, em repouso, permanentemente parado, ou em movimento retilíneo e uniforme, a primeira lei de Newton aplicada ao corpo extenso. Se sobre esse corpo extenso, notem, as forças para baixo são canceladas pelas forças para cima, a resultante dessas forças verticais é igual a zero, e a barra obedece à chamada inércia de translação, não podendo acelerar na direção vertical, já que nesta direção as forças estão mutuamente se cancelando. Mas aí vem a condição de equilíbrio de rotação, que é o equilíbrio de torques. Então, sobre a barra, nós temos o equilíbrio de forças e o equilíbrio de torques. O equilíbrio de torques exige que, se o torque resultante sobre a barra for igual a zero, lembrem que as forças que realizam torque sobre uma barra são aquelas que estão longe do ponto de apoio. Portanto, para ter torque diferente de zero, tem que ter uma distância da força em relação ao ponto de apoio, que é diferente de zero. Essa barra sofre a ação de dois torques, é a mesma barra do exemplo anterior. Essa força aplicada sobre o ponto de apoio não realiza torque, por estar a uma distância igual a zero. Mas as forças de 10 e 20 newtons aplicadas respectivamente a 2 e a 1 metro do ponto de apoio realizam torques, uma no sentido anti-horário de 10 vezes 2, 20 newtons vezes metro, e a outra no sentido horário, portanto oposto ao sentido anti-horário, de módulo igual, 20 newtons vezes metro. Esses dois torques em conjunto se cancelam, se equilibram, dando a condição de equilíbrio de rotação ou cancelamento de torques. O torque horário contrabalança o torque anti-horário. O que acontece é que a barra ou não vai girar, vai permanecer em repouso, que é a situação mais comum, mas cuidado, se ela estiver girando, ela vai girar com velocidade angular constante, portanto ela pode girar em movimento circular e uniforme. Nós temos aqui a chamada inércia de rotação sendo obedecida, torque resultante igual a zero, ou a barra não gira, ou gira em movimento circular uniforme. Uma barra está em equilíbrio horizontal quando um saco de arroz de 5 kg é pendurado naquela extremidade desta barra. Pergunta, quanto é que vale a massa desta barra? Essa é uma questão de equilíbrio de torques. Notem que nós temos um ponto de apoio, a barra está apoiada naquele ponto, naquela posição. Temos aqui uma força equivalente a 50 newtons, o peso deste saco de arroz. E o peso da barra, não esqueçam, está sempre no centro de massa, que é o centro geométrico do corpo, já que ela é uma barra uniforme. Então lá está o peso da barra. Se nós definirmos o valor do peso, nós calculamos também o valor da massa dessa barra, que é a pergunta da questão. Equilíbrio de torques. Notem que este peso de 50 newtons faz um torque no sentido anti-horário, enquanto que o peso da barra faz um torque no sentido horário. Esses dois torques estão equilibrados, porque se a barra não gira, o torque resultante sobre ela é igual a zero. Portanto, fazendo o torque de 50 igual ao torque do peso P, torque ou momento é força vezes a distância. Nós temos uma distância de 3 unidades dos 50 newtons até o ponto de apoio e uma distância de 1 unidade do peso da barra até o ponto de apoio. Portanto, 50 vezes 3 é igual a P vezes 1. Notem que o peso da barra é 150 newtons. P igual a M vezes G, gravidade 10. Nós temos uma massa equivalente a 15 kg, o que nos dá aqui a alternativa da letra E. A figura representa uma barra homogênea de peso P na horizontal, apoiada no suporte S e equilibrada com a força F na vertical para cima. A relação entre os módulos de P e F é... Bom, nós temos um ponto de apoio aqui, onde a barra pode girar, ou seja, localizado neste ponto. O centro de gravidade dessa barra, onde está aplicado o seu peso, está localizado bem no meio, já que a barra é homogênea. Centro de massa ou centro de gravidade, onde localizamos o peso do corpo extenso, quando esse peso não é desprezível. Além do peso da barra, nós temos ali a força F. Vou resolver a questão por equilíbrio de rotação, equilíbrio de torques. Então nós temos aqui, claro, eles querem saber a relação entre F e P. Poderia-se usar uma proporção inversa, força-distância. A força mais distante tem que ser menor. Essa força F, ela tem 3 unidades de distância em relação ao ponto de apoio
E essa força P tem apenas uma unidade de distância em relação ao ponto de apoio. Então força 3 vezes mais distante tem que ser para executar o mesmo torque, 3 vezes menor. Poderia se resolver por aí. De qualquer modo eu vou resolver por torque resultante igual a zero, já que a barra está em equilíbrio de rotação. O peso da barra faria sozinho essa barra girar no sentido horário, ali está o torque do peso. Já essa força empurrando a barra para cima, ela giraria no sentido anti-horário, ali está o torque, o momento da força F. Como o torque resultante é igual a zero, nós temos que o torque da força F tem que ser exatamente igual ao torque da força peso, ou seja, torque anti-horário equilibra o torque horário. Agora nós equacionamos força vezes a distância dos dois lados ali da igualdade, ou seja, F vezes 3 é igual a P vezes 1. Como eu disse, a força F tem que ser 3 vezes menor que a força P, já que ela está 3 vezes mais distante. Ou seja, isolando F vezes 3 é igual a P vezes 1, o peso é igual a 3F, resposta da alternativa da letra B. A figura representa esquematicamente o braço e o antebraço de uma pessoa que está sustentando um peso P. O antebraço forma um ângulo de 90 graus com o braço. FB é a força exercida pelo bíceps sobre o antebraço e FC é a força na articulação do cotovelo. Sendo o módulo do peso P igual a 50 newtons e o módulo do peso do antebraço PA igual a 20 newtons, qual é o módulo da força FB? Notem que o antebraço funciona como uma alavanca que gira em torno da articulação ou ponto de apoio que está localizado no cotovelo. Nós temos que determinar a força no bíceps aqui para cima. Então nós vamos tratar o antebraço como uma alavanca ou uma barra que gira em torno deste ponto de apoio localizado no eixo da articulação do cotovelo. Aqui eu já desenhei as forças fora do apoio porque eu vou resolver a questão por equilíbrio de torques, equilíbrio de rotação. O torque resultante sobre essa barra ou sobre esse antebraço tem que ser igual a zero. Notem que nós temos o peso do antebraço de 20 newtons, o peso localizado na mão de 50 newtons e nós vamos calcular a força no bíceps. Esta é a nossa incógnita do problema. Nós temos então que as forças fora do ponto de apoio realizam torques individuais. Notem, a força do bíceps aplicada aqui para cima vai fazer a barra ou antebraço girar nesse sentido, é um torque anti-horário. Já essas duas forças, 20 e 50 newtons, fariam o antebraço girar no sentido horário. Nós temos dois torques horários que devem ser somados e um torque anti-horário. A condição de equilíbrio de rotação diz que o torque resultante sobre esta barra ou sobre esta alavanca tem que ser igual a zero. Portanto, o torque horário tem que ser igual ao torque anti-horário. Como nós temos dois torques horários, o momento de 20 ou o torque de 20 e o momento de 50, nós vamos somar esses dois torques. M de 50 mais M de 20 é igual a M de FB. Notem que o torque de FB é o torque no sentido anti-horário. O torque é sempre a força vezes a distância ao ponto de apoio. Nós temos todas as forças e todas as distâncias em relação a esse ponto de apoio. O torque da força de 50 para esse peso é 50 vezes 36. Então nós colocamos 50 vezes 36. O torque do peso do antebraço é 20 vezes 16. 20 vezes 16 somado a 50 vezes 36 é igual ao torque de FB. Notem que FB, a força do bíceps, está a 4 centímetros do ponto de apoio. Então é FB vezes 4. A nossa única incógnita é FB. Fazendo o cálculo, FB vai dar 530 newtons, o que nos dá a resposta da alternativa da letra E. Dois pilares A e B sustentam em posição horizontal uma barra uniforme de 100 newtons. Notem que 100 newtons é o peso dessa barra. E comprimento L. Um objeto com peso 800 newtons encontra-se apoiado na barra. Para manter o sistema em equilíbrio, o pilar A exerce uma força 3F em uma das extremidades, na outra extremidade o pilar B exerce uma força F. Qual o valor aproximado da distância x entre o pilar A e o objeto na barra? Notem que nas alternativas eles colocam o resultado da distância x, que é a pergunta, em função do comprimento L. Então é isso que a gente vai fazer. Calcular x em função do comprimento L da barra. Aqui a minha abordagem inicial, já que é uma questão um pouco mais trabalhosa, com dois pontos de apoio,
eu vou abordar inicialmente representando as forças sobre a barra e estabelecendo o equilíbrio de translação, como as forças se cancelam para manter essa barra em equilíbrio. Notem que nosso objetivo é calcular essa distância x. Quais as forças aqui aplicadas? Duas já representadas, 3F e F, as forças que vêm dos pilares ou apoios na barra. Além dessas duas forças, nós temos o peso do objeto de 800 newtons e o peso da própria barra, já que ela é uma barra uniforme ou homogênea, o peso está bem no meio dela, 100 newtons, no centro de gravidade. Bom, essas são as forças aplicadas. A resultante dessas quatro forças tem que ser igual a zero, o que significa dizer que, para a resultante das forças zero, 3F mais F tem que ser igual a 800 mais 100. Ou seja, 4F igual a 900, nós acabamos descobrindo a força F, que vale 225 newtons. Garanto que nós vamos precisar dessa força F agora para resolver a distância x, que está associada a um torque exercido sobre essa barra em algum dos pontos de apoio. Agora nós vamos representar os torques presentes nessa barra. O problema é que nós temos dois pontos de apoio. Quando nós temos dois pontos de apoio, nós temos que escolher um deles como sendo o eixo de rotação. Percebam que eu vou escolher como eixo de rotação ou ponto de apoio o apoio representado na extremidade A. Já descobrimos a força F, que vale 225 newtons. Vou extrair o apoio B, já que eu escolho como eixo de rotação o ponto de apoio na extremidade onde está o pilar A. Agora notem que quem são as forças que realizam torque em relação ao apoio A? São todas as forças sobre a barra que estão distantes desse apoio. São as forças de 800, 100 e 225 newtons que realizam rotação em relação a este ponto de apoio. Portanto, para resolver a questão por torque agora, para resolver a distância x, que é o nosso objetivo, eu não preciso mais da força 3F, que é aplicada sobre o ponto de apoio, ela não realiza torque, portanto vou tirar a força 3F. Aqui estão as três forças que fora do apoio A realizam torque sobre a barra, 800, 100 e 225. Notem que a força de 100 newtons sozinha faria um torque no sentido horário, torque ou momento de 100. Notem que a força de 800, junto com a força de 100, também realiza uma rotação ou torque ou momento de 800 no sentido horário. E a força F aplicada para cima, para o apoio em A, faria a barra girar para cima, ou seja, no sentido anti-horário de rotação. Nós temos o torque da força F. Para determinar o torque de cada força, nós precisamos, além da força, a distância em relação ao apoio. Notem que a força de 800 está a uma distância x do apoio A. A força de 225, F, lá no outro extremo, está a uma distância L, que é o próprio comprimento da barra, em relação ao apoio A. E a distância dessa força no meio da barra em relação a essa extremidade, o apoio A vale, claro, L sobre 2, metade do comprimento da barra. Aplicando a condição de equilíbrio de rotação, o torque resultante sobre a barra tem que ser igual a zero. Portanto, esses dois torques horários, torque de 100 mais torque de 800, somados, tem que ser igual a torque da força F 225. Nós temos forças e distâncias, portanto, vamos calcular a distância x em função da distância L, que é o comprimento da barra. O torque de 800, percebam que é 800 vezes x. O torque de 100 é 100 vezes L sobre 2. 800 vezes x mais 100 vezes L sobre 2 é igual ao torque da força F, que é 225 vezes L. Então nós vamos descobrir a distância x em função do comprimento L. 800 vezes x mais 50L é igual a 225L. Passa 50L subtraindo, 800x é igual a 175L, ou seja, x é igual a 175L sobre 800, o que nos dá aproximadamente 0,22, ou seja, x é igual a 0,22L. Resposta da questão, a alternativa da letra B.